Pedro, a gente viu nos últimos. Ontem, agora, sim, uma manifestação do departamento, de um setor do Departamento de Estado norte-americano sobre processos envolvendo as redes sociais, não exatamente o processo do Bolsonaro, mas envolvendo as redes sociais, e uma certa pressão contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A gente também viu o Trump e seus assessores se manifestando em favor de Bolsonaro. Você acha que tem uma certa organização da extrema-direita para tentar atrapalhar esse julgamento em andamento pelo Supremo? Tá sem. Oi? Tá ouvindo? Bom, eu não tenho dúvida que há essa ação contra que está envolvendo o Alexandre, né, o ministro Alexandre, que o impediria de entrar nos Estados Unidos, né? Isso não tem nenhuma decisão estatal deles ainda, porque é muito agressivo, né? É muito agressivo isso, né? Quer dizer, o ministro Alexandre conduziu inquérito e decisões aqui quanto a uma tentativa de golpe que existiu no país. O New York Times reconhece claramente, está aqui a nossa investigação, e é direito do Estado brasileiro se defender de ataques radicais, né? Os Estados Unidos vive fazendo isso até hoje, tem Pantera Negro preso lá nos Estados Unidos, né? Então vive alegando isso para poder prender gente, então não entendi qual que é a lógica deles. Eles alegam a sua soberania, né? Alegam que fechou uma empresa americana, que fechou porque ele não tem escritório aqui no Brasil, e é uma obrigação legal. Como eles fecham, eles investigam empresa de outros países, fecham empresa de outros países nos Estados Unidos por várias razões, né? De acordo com a sua lei, nós estamos aplicando nossa lei. É uma decisão interna que repercute efeitos no interior do território nacional, né? Não tem nenhum sentido que foi alegado, né? Mas são cidadãos que moram nos Estados Unidos e estavam usando, mas estavam se comunicando com o Brasil em português, quer dizer, então fala em inglês lá nos Estados Unidos, já, se é para ter essa lógica. Eles estavam utilizando de um mecanismo de comunicação que você não é obrigado, você tem como fazê-lo tecnologicamente fora do país, né, para fazer um processo de comunicação aqui, para atacar nossa democracia, as nossas instituições, para ir tentar, vamos dizer, desconstruir a nossa eleição democrática. Pelo amor de Deus, se o Brasil não tem direito a se defender disso, acabou a essência do que é a soberania estatal, né, brasileira, né? Então, o querer dizer que a interpretação que o Trump tem da emenda constitucional dele, e que é algo que só se aplica aos extremistas de direita, esse benefício, não é um direito geral, porque jornalista nos Estados Unidos está sendo preso por não apresentar fonte em juízo. Então não é verdadeiro que lá a primeira emenda tem essa extensão toda, não, porque não tem. Isso é falso. E quem fala não sou eu, é a Associação Nacional de Jornalistas Americanos, que apontam caso por caso. Ou estão sendo multados ou estão sendo presos por até 180 meses. Sem direito a inquérito, sem direito a processo. Isso ocorre nos Estados Unidos, por causa de um dispositivo que chama Contempt of Court, que tem no Código dos Estados Unidos e que os juízes aplicam. Então, não venha com esse mimimi para o nosso lado, não. Quer dizer que é evidente que não tem nenhum fundamento jurídico, nem face à Constituição norte-americana, né? É um mero ato político, é querer usar da jurisdição americana para fins políticos de atacar a soberania brasileira. Então, isso é inaceitável. Mas é tão inaceitável que eles não fizeram isso ainda. Por enquanto, isso é só arroto. Isso é só ameaça. Eles não fizeram nada ainda. E eu ainda vejo dificuldade de fazer, né? Porque nunca um governo americano assumiu claramente esse tipo de postura, né? Vai ser a primeira vez que vai fazer. Pode fazer, pode fazer. Se fizer, cria problema para o Brasil, cria problema para o Brasil. Demonstra claramente a intenção do governo Trump de interferir ilegalmente, de interferir ilicitamente e de forma muito autoritária na eleição brasileira, na eleição de 2026. Está muito clara essa intenção autoritária de interferir na nossa soberania, algo muito grave, né? Algo muito grave. Eu acho que a reação brasileira do Estado tem que ser com calma, é evidente, porque os Estados Unidos têm muito poder, né? E o Brasil não pode reagir sozinho, é muito ingênuo reagir sozinho, tem que se articular com os outros países para tentar uma reação mais global. Agora, nós, sociedade civil, podemos falar. E temos que falar contra isso, né?
Veja, o Alexandre, gente, não é nenhum comunista, ao contrário. Não é nenhum esquerdista. É um homem de direita. O que ele está fazendo é aplicar a ordem jurídica brasileira nesse aspecto, né? Ele tem elementos autoritários, inclusive, na sua história e no seu comportamento. Não é nem, eu não classificaria o ministro Alexandre nem como homem de direita moderada. Ele hoje está mais moderado, mas a sua trajetória não é essa, né? Então, não é nem uma disputa ou luta entre esquerda e direita, não. Isso é uma questão de aplicar o mínimo de ordem jurídica no país, né?